Está entrando no ar o programa Mídia e Saúde na TV. Oferecimento: Laboratório Carlos Chagas. Confiança, qualidade e agilidade. Esse é o nosso compromisso com você. Olá pessoal, boa noite. Está começando mais um Mídia e Saúde na TV. É sempre uma alegria estar aqui e poder compartilhar as boas informações para o seu bem-estar físico e mental. E por falar nisso, o que dá sentido para a sua vida? É o dinheiro, a família, os relacionamentos, a fama? Sobre esse assunto eu converso daqui a pouquinho com a psicóloga Patrícia Constantin Faria. Não saia daí! Programa Mídia e Saúde na TV. Pensando em alternativas para aqueles pais que não podem acompanhar seus filhos no pediatra em horários comerciais, a doutora Marielle Wolters implantou uma clínica com agendas à noite, finais de semana e feriados. Se precisar, estamos à sua disposição para melhor atender seus filhos. Clínica Doutora Marielle Wolters. Allen, farmácia e manipulação, cuidamos de você de forma única. Nossos farmacêuticos, referências do setor magistral, preparam o seu medicamento de forma personalizada, atendendo às suas necessidades. Visite-nos e descubra uma nova abordagem para a sua saúde. Avenida Rio Branco, 55, Zona 4, Maringá. 44 30 26 49 48. Motricidade orofacial é a especialidade da fonoaudiologia que trata os músculos da face e as dificuldades para mastigar, deglutir, respirar e falar em todas as idades, melhorando a saúde e a qualidade de vida. Auxilia na respiração oral, ronco e apneia do sono, na recuperação das cirurgias faciais, disfunções da ATM, paralisia facial e estética da face. Clínica de Motricidade Orofacial, doutora Silmara Regina Pavani Sovinski, 44 30 25 5565. Programa Mídia e Saúde na TV. Pessoal, já de volta aqui com Mídia e Saúde na TV e com a nossa convidada de hoje, a psicóloga e minha amiga Patrícia Constantin, com quem nós vamos conversar algumas questões importantes sobre o real sentido da vida. Patrícia, seja bem-vinda ao Mídia e Saúde na TV, é um prazer recebê-la aqui, sempre muito bom falar com você. Boa noite, Alderi. A honra é minha, né, de poder vir dialogar com você e levar informação e trocar ideias. Esse é o nosso propósito, né, Patrícia? Sempre ajudar as pessoas a refletirem e buscar formas de viver com qualidade, sobretudo qualidade de vida emocional, né? Sim. E queria começar o programa, Patrícia, falando desse tema, que realmente é instigante, é inspirador, e que acredito que seja unânime entre as pessoas o desejo de buscar o sentido da vida. E aí eu te pergunto, sem te colocar em saia justa, sempre faço questão, né, Patrícia, de falar, não vou te colocar em saia justa. Tem pessoas, Patrícia, que a gente vê com muita clareza que associam sentido da vida às coisas materiais, a conquistas. Eu acredito também que isso faz parte, evidentemente, né? Mas como que você analisa, na sua opinião, eu não digo como, mas existem caminhos que levam uma pessoa a viver com plenitude, a encontrar prazer na vida, motivação, enfim, encontrar o sentido da vida. Alderi, tem uma coisa muito importante que a gente precisa entender quando a gente fala de sentido da vida. As pessoas confundem o sentido da vida, que é buscar um propósito de vida, com ter metas. Quando a gente fala de propósito de vida, sentido da vida, a gente passa muito pela relação. Relação comigo, relação com o outro. Aí eu vou encontrar um sentido da vida. Mas quando eu entendo que o sentido da vida é fazer uma construção financeira, ter metas financeiras, as metas chegam ao fim. E quando elas chegam ao fim, parece que o vazio existencial acontece, né? Então, essa é a primeira grande diferença que eu gostaria de colocar. Né? A diferença entre propósito, que quem tem sentido na vida consegue responder essa pergunta. Qual é o meu propósito? Quem não tem sentido na vida, às vezes responde qual é a minha meta. Né? Então, essa é a primeira coisa que a gente precisaria
dialogar. Entendi. Então, você acha que existe uma confusão e, de certa forma, até uma inversão? Porque a gente percebe de uma forma muito clara, muito evidente, Uhum. que, de uma forma geral, as pessoas buscam o sentido da vida. E vamos usar uma outra palavra, a felicidade no ter, em conquistar coisas materiais. Então, poderíamos dizer que existe uma confusão, uma inversão? Como que você vê isso Sim, aí? Alderi, você usou o termo super adequado, que é o ter. Não é que eu não posso, no sentido da vida, almejar ter uma Posses, bens materiais? segurança tá. financeira, né? Mas se o objetivo da vida forem acumular bens, você se perde, porque você abandona o ser e você fica simplesmente com o ter. Daí, quando você atinge aquela meta, atinge aquele objetivo, parece que perde a graça, né? Como a gente estava dialogando antes de iniciar aqui, vai ser fácil a gente encontrar inúmeras pessoas que financeiramente poderiam parar de trabalhar hoje, né? Porque elas já construíram uma base financeira que, né, ficariam tranquilas. Mas isso não faz com que elas se sintam felizes, elas vão ter possibilidade de adquirir as coisas financeiramente, mas não necessariamente elas vão fazer uma construção de felicidade na relação com as pessoas. Uhum. Né? É muito comum no consultório me deparar com pessoas depressivas, né, que estão sem sentido da vida, mas que financeiramente até às vezes me dizem assim: Patrícia, eu não tenho do que reclamar, mas há um vazio dentro de mim. É porque o sentido da vida foi pautado no financeiro, no ter, e o ser foi abandonado no meio do caminho. Uhum. Né? Então, daí a gente vai trabalhar no sentido de se resgatar. Né? Então, qual é o seu propósito? A meta você já descobriu. Sim. A meta você já cumpriu. Né? Então, qual que é o seu propósito? Daí eu volto a retomar a minha fala inicial. Propósito está ligado à relação, a relacionamento. Né? Então, pode ser o sentido da minha vida é encaminhar os meus filhos, o sentido da minha vida está em servir na minha comunidade, viver minha espiritualidade. Pode até passar o sentido da vida por deixar os meus filhos financeiramente confortáveis, né? Mas daí percebe, ó, tem o dinheiro aí, mas tem um amor envolvido com as pessoas que fazem parte da minha vida. Então, eu penso que a gente poderia ir por esse caminho. Até complementando o que você está falando, Patrícia, eu quero citar alguns exemplos de pessoas de renome nacional, né, que não existem mais, que morreram, né, e que galgavam espaço na vida, pessoas, cantores, por exemplo, aquela menina, Amy Winehouse, se não me engano, 28 anos, uma voz maravilhosa, tão jovem, mas com tanto sucesso, com tanta notoriedade, talento. Mas foi muito claro, né, a vida que ela levou, a vida entregue às drogas, né, e outros cantores que a gente vê que parecia que faltava alguma coisa. Porque, assim, teoricamente, olhando, pessoas que tinham família, né, famílias, né, saudáveis, do ponto de vista fisiológico, né, tinham bens materiais, né, e ainda parece que faltava alguma coisa, né, mas, quer dizer, então entra dentro desse conceito que você falou aí de propósito e de metas. Seria uma coisa, uma é mais humanizada e a outra mais materialista, mais ou menos assim? Penso que você fez uma boa diferenciação, né, para a gente poder entender. Uma vai estar pautada muito mais na construção de algo que não passa pela relação com os outros. Né? Às vezes, eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero ter tantos reais na conta. Então, passa muito por uma relação individualizada. Né? Patrícia, mas o propósito de vida, o sentido de vida não é algo individual? É algo individual, mas você exerce ele, você move ele na relação com o outro. A questão do ter fica muito para mim. Eu preciso, eu quero, eu conquistei. Então, para mim, o vazio existencial passa por quando você não compartilha as suas conquistas, o seu propósito não compartilha das pessoas que estão ao seu redor. Né? Então, você vai cair no vazio existencial, porque metas financeiras, elas uma hora chegam ao fim. Uma hora você conquista aquela meta.
né? Eu já ouvi vivências assim, nossa, eu queria tanto aquele carro. Quando eu comprei o carro, parece que na semana Perdeu o seguinte sentido. eu não estava mais tão feliz quanto eu achei que eu ia ficar. Porque sim, é uma coisa muito legal, é uma conquista, mas se você não compartilhar daquele carro com as pessoas que você ama, se ele não tiver serviço de te levar para uma viagem gostosa com as pessoas que você convive, né? Se não for para facilitar a vida, ele fica apenas como um objeto material, um objeto né, de poder. Mas se eu transformo ele em algo de relação, então fica diferente. Ô, Patrícia, aí é uma coisa interessante e bastante visível também. Uhum. Pessoas que conquistam, tá dentro do que você falou, evidentemente, vai ser chovendo molhado que eu vou falar, mas assim, conquistam e parece um saco sem fundo. Inclusive, vou contar o milagre, não vou contar o santo. Tá. Eu conversei recentemente com uma pessoa, detentora de grande poder econômico, e eu fiz a seguinte pergunta para essa pessoa. Eu falei, materialmente falando, o senhor compra tudo, ou quase tudo? Ele falou sim. E eu fiz a seguinte pergunta, o senhor é feliz? E ele usou uma figura de linguagem. Metaforicamente, ele falou mais ou menos assim, ó, eu tenho, é um paradoxo, tenho tudo e não tenho nada. Eu compro materialmente, mas falta alguma coisa em mim, uma espécie de um vazio. Não usou essas palavras, usou uma metáfora, mas é mais ou menos isso que você falou. Então assim, e daí podia falar, poxa, tem algum problema com a família? Não. Família maravilhosa, pessoa que desfruta de saúde, plena saúde física e emocional, e detentora de poder econômico. E daí vem essa lacuna, né? Então dá pra gente pensar assim, né? Que talvez é dentro do que você falou, né? Se a pessoa concentra o projeto, talvez projetou demais no material e conquistou, mas aquilo por si só não preenche, né, Patrícia? Deixa a desejar, né? Sim, o sentido de vida, Alderi, passa pela existência, né? Pelo meu existir, né? Por quem eu sou, aonde eu quero chegar, mas não só financeiramente, né? Nós estamos batendo nessa tecla para que as pessoas não façam essa confusão, né? Sentido de vida não é obter objetos, né? Não é aumentar os números na conta, é encontrar relações da qual você se sinta feliz. Encontrar relações, e eu não estou falando só de relação amorosa, não. Eu estou falando na relação de trabalho, né? Eu imagino que para você, o que você faz aqui na Mídia Saúde está vinculado ao teu sentido de vida. Com certeza. Né? Eu sempre ouvi você dizer que você ficava feliz em levar a boa informação para as pessoas. Eu repito isso todo dia. Na chamadinha eu repito sempre isso, né, Chiquinho? Né? Eu conheço você já há muitos anos. E eu lembro de uma vez que você disse assim para mim, quando você tinha a Mídia Saúde na revista. Impressa. Você disse assim, a capa não é negociável. Achei tão forte isso. Você falou, a capa eu escolho assuntos que eu penso que as pessoas precisam refletir, assuntos que vão agregar na vida das pessoas. Eu lembro até hoje dessa tua fala. Então, percebe o sentido seus, imagino, né, ousadamente, que a Mídia Saúde, dentro de tudo que você já propõe há tantos anos, está vinculado ao sentido de vida para você. Né? Porque você vai repaginando e vai sempre levando a boa informação e a informação que agrega na vida das pessoas. Né? Às vezes a gente muda o formato, como agora, né? Isso. A gente tem que se reinventar, porque a gente vive uma geração, uma potencialização do mundo digital. Então, se a gente não caminha nessa esteira, a gente fica à margem, né? Então, a gente tem que se reinventar. Mas o foco é o mesmo, a base. Eu até digo, né, Patrícia, que eu repito muito, que eu não tenho uma profissão, tenho uma missão, né? Porque quando tem missão, é dentro disso que você falou. É propósito de vida, né? É sentido, porque para mim, isso que você falou é muito verdadeiro. Dá muito sentido para minha vida transmitir uma boa informação. Eu sempre falo para as pessoas assim, hoje ainda eu usei essa frase, né? Eu falei, eu não sou hipócrita, eu quero vender meu peixinho para você. Eu vivi, a minha subsistência, lógico, eu também. Mas, Patrícia, é óbvio, quando eu transmito uma boa informação, e principalmente, quando alguém fala assim, Alderi, eu li na revista, eu vi lá no podcast, na TV, enfim, no Facebook, no Instagram, no YouTube, uma informação que me ajudou, porque o propósito é esse, é ajudar a nortear as pessoas, não é resolver problema, mas dar caminhos, né? E sempre assim, às vezes tem problemas que não se resolvem, mas se ameniza, se atenua as manifestações, né, Patrícia? Então isso é muito satisfatório, isso realmente preenche. E só complementando o que você falou, exatamente isso. E você usou uma palavra assim que
né? Foi espetacular. Sentido de vida, muitas vezes está vinculado à missão, né? Que missão que eu tenho aqui? Né? Na relação com os filhos, na relação com a comunidade da qual eu vivo, Uhum. na relação com os meus pais, na relação com o meu cônjuge, Claro. com o meu trabalho, como é o seu. Claro. Então, assim, nossa, você usou uma palavra que penso eu que vai auxiliar muitas pessoas a Com entenderem certeza. que sentido de vida está ligado a ser, a missão, a relação. E, Patrícia, pode mudar o sentido de vida ao decorrer da minha vida? Pode. Lógico que pode. O que você entendia que era sentido de vida quando você tinha 20 anos, Pois é. né? É diferente do aos 50, porque Totalmente. você tem novas relações, você tem novas responsabilidades. Então, o sentido de vida pode mudar. Amplia o conhecimento, as informações, né, Patrícia? Sim. E, Patrícia, antes de você chegar, eu estava conversando com o meu produtor aqui, o meu patrão, o Chiquinho, né? E a gente está falando justamente uma palavra dentro desse conceito aí, que eu sempre resumo, eu uso até uma frase bíblica sobre o amor, ter amor, faça tudo com amor, independente do que a gente vai fazer. Eu acho que o amor é o grande diferencial, e não é romantizar as coisas, não é essa, é realmente se entregar. Eu acho que todas as profissões têm muitos profissionais, né, redundantemente falando, né? Agora, grande diferencial, se entregar, fazer com amor. Né? E eu estou há 30 anos na comunicação e há 27 dedicado a essa vertente que eu digo que não caí de paraquedas, realmente era algo pontual para mim, que eu faço muita alegria, me preenche muito, porque realmente é contribuir para a qualidade de vida das pessoas em todas as variáveis, né? E fazer com amor, né? Quando a gente faz com amor, aí muda totalmente, né, Patrícia? Sim. Quem faz com amor, ao meu ver, já está contando que encontrou o sentido de vida. Percebe? Quando você faz com amor, quando você faz acreditando, né? É porque você, no mínimo, já encontrou, né, o sentido de vida. Às vezes só não deu esse nome bonito que nós estamos dando aqui, né? Nome pomposo. Mas quando você executa as suas atividades diárias, seja no trabalho, seja na relação familiar, né? Com amor, com alegria, você já encontrou o sentido de vida. Patrícia, mas eu tenho que sentir essa alegria todos os dias. Não, né, Alderia? Somos, não. Né, somos seres humanos, Claro. somos passíveis de todos os sentimentos. Mas quando você pensa naquela relação, ou naquela atividade, e ela te provoca, né, isso que você acabou de descrever, que é esse amor, teu sorriso fica diferente, percebe quando brilha, você fala? Né? É verdade. Né? Então, o teu sentido de vida, com certeza, está passando por aí. Eu acho que, não sei se é esse o termo, não materializar as coisas. Eu acho que humanizar. Ter amor, ter sentimento, né, pelo que a gente faz, né? Eu acho que isso realmente promove um sentido de vida. E aí, mais uma vez, né, Patrícia, eu acho que quando a pessoa busca muito no ter, né, é claro, nada contra isso. Isso também não precisa ser um impeditivo, não precisa ser um empecilho. Porém, eu acho que a pessoa não pode colocar o coração, né? Isso. Eu acho que não pode colocar o coração naquilo, né? Isso, Alderi. Senão, né, nós vamos dar a impressão aqui que quem tem não tem sentido de vida. De maneira alguma, não é isso. Não. Você pode sim ter, mas o teu coração não pode estar no ter. O teu coração precisa estar no ser, né? Não é que você não pode crescer financeiramente. Nós seríamos hipócritas se a gente falasse isso. Claro. Né? Porque você busca... O ser humano busca um crescimento, né? Uma estabilidade, mas não colocar o coração na cifra. No material. No material, né? Mas colocar o coração, vai ser redundante, mas eu vou falar isso 1000 vezes. Sim. Na relação. Claro. Na relação comigo e na relação com as pessoas que eu convivo no dia a dia. Com certeza. Né? Seja na minha casa, seja no meu trabalho, seja na minha comunidade, onde quer que eu vá. Né? Então... E aí, Patrícia, mais uma vez eu vou citar. Vou contar um milagre, mas não vou contar o santo. Tá? Eu conheço, porque uma coisa, você me fala assim, Patrícia, uma coisa é você falar algo que você leu, que você estudou, e nada contra também. Outra coisa é você ter convicção, você ter experiência daquilo. E o que eu vou te falar é realmente coisas que eu vi e presencio. Né? Mais uma vez, dentro da questão do conhecimento, de ampliar a visão de mundo, de não colocar o coração nas coisas materiais, não ter amor, apego, aquela coisa desenfreada. Eu conheço pessoas que eu falo assim, meu Deus,
que essa pessoa aprendeu na vida? Pessoas já de idade avançada, juntando, e faz economia por coisas que fala, meu Deus do céu, economizar na hora de comer, de comprar uma roupa melhor, e economizando e juntando, e consegue juntar. É um excelente, faz uma gestão muito boa. Só que eu falo, não faz a gestão da vida interna, da vida emocional, porque eu falo assim, meu Deus, o que uma pessoa aprende na vida, Patrícia, se ele só junta e não usufrui? Por que sentido tem juntar, ganhar dinheiro, né? Você usufruir, conforto, ter um carro bom, ok, roupas boas, promover o conforto da família, comer bem, viajar, tudo isso. Agora, a pessoa que junta e não usufrui, o que ela aprendeu? Principalmente do sentido da vida, você concorda? Concordo. Quando a gente foca, melhor, quando nós servimos ao dinheiro, com certeza a gente perde a chance de entender o sentido da vida. O dinheiro que tem que nos servir, não o contrário. Né? Foi isso que você acabou de dizer. O dinheiro tem que servir para me trazer conforto, para me trazer uma comida agradável de comer, para me trazer momentos agradáveis em família, para eu ter um carro com mais segurança, né? Mas quando o dinheiro, eu sirvo ao dinheiro, então eu nem usufruo da construção financeira que eu faço, né? É como você descreveu, eu passo a juntar dinheiro. Então eu estou servindo ao dinheiro e não ele está me servindo, né? Então quem serve ao dinheiro perde a chance de encontrar o sentido da vida, né? Claro. Patrícia, agora a tua vida profissional como psicóloga, esse tipo, vamos usar o termo aqui, comportamento, sei lá, essa forma de viver, buscando sentido em coisas materiais e, consequentemente, não conseguindo, né? Busca, mas não consegue, né? Você identifica no teu dia a dia pessoas com esse tipo de comportamento que busca no material de uma forma exacerbada a felicidade, o sentido da vida? Sim, encontro, né? E eu tenho um respeito e um carinho por essa pessoa. Vou te explicar o que eu estou querendo dizer. Ela fez essa construção de vida porque em algum momento foi isso que foi ensinado. Ela tem medo de passar dificuldade, então ela passa a focar a vida nisso. O processo de terapia exatamente vai trazer a luz para ela entender de que ela está guardando dinheiro, mas ela não está guardando felicidade, ela não está guardando paz, ela não está guardando outras vivências, né? Então, primeiro, eu não vou julgar essa pessoa. É que nós estamos falando aqui dessa busca. Conversando, mas né? ela fez uma construção. Ninguém chega a esse movimento, Alderi, do nada. Entende? Teve um processo de vida, teve uma história de vida que fez ela entender que ela precisava se movimentar assim diante da vida, né? Então, a terapia vai fazer esse convite, né? Para ela olhar para esse movimento. A maioria, Alderi, consegue fazer um processo de negociar consigo mesmo, né? Ok, talvez eu não consiga me livrar do ter, mas talvez eu possa começar a existir, a ser, sabe? Então, eu encontro sim, né? Ô, Patrícia, nós poderíamos dizer que as pessoas, porque às vezes a gente vê de uma forma muito materialista, o cara é materialista, só busca coisa financeira, dinheiro e tal, mas talvez inconscientemente essa pessoa está buscando preencher um vazio que ela nem sabe nominar. Pode, né? Nós vamos encontrar inúmeras possibilidades, Alderi, pelo que alguém se move desse jeito na vida e nas relações, percebe? Né? Então a gente passaria a noite aqui, né? Meia hora, uma hora seria pouco. Nós só podemos até às 3 da manhã hoje, né? Tá? A gente entender, né? Mas pode ser. Ela pode até ter entendido que só assim ela vai ser amada. Sabe? Se ela for detentora de um poder financeiro, né? Só assim ela vai ser admirada, só assim ela vai ser amada. No começo pode ser que até ela encontre uma sensação de amor, mas depois o vazio vai chegar, né? Porque precisa passar, Alderi, pelo relacionamento. Não tem como encontrar sentido da vida passando somente pelo ter, né? Então, o processo de terapia vai fazer esse convite para ela. Lógico que cada um vai aceitar o convite que dá conta de carregar, mas vai fazer exatamente esse convite. Tá. Patrícia, eu queria te fazer uma pergunta, mas você vai responder depois nos nossos comerciais, tá?
pessoas, que eu acho que está dentro desse contexto, dentro desse assunto, que lutam por uma determinada coisa e quando está na iminência de conquistar ou conquista, você até comentou, eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais. Ele tem um sentimento de tristeza, de angústia, de não satisfação, tá? Mas vou te convidar para tomar uma aguinha, na sequência a gente continua. Pode ser? Pode ser, Então, combinado. tá bom. Pessoal, uma breve pausa aqui nos nossos comerciais, tá? E na sequência, vamos ver com a nossa especialista de hoje aqui, tá? Um pouco mais desse assunto tão bacana, que é o sentido da vida. Não saia daí. Programa Mídia e Saúde na TV. Eco Maringá, clínica de imagem especializada em ultrassonografia vascular, ecocardiograma adulto, ecocardiograma infantil e ecocardiograma fetal. Eco Maringá, há 30 anos cuidando de você. Tradição e confiança na realização de ecodoppler, color, cardiovascular infantil e ecocardiograma fetal. Rua Luiz Gama, 500, Maringá, Paraná. Fone 44 3262 3455. Quem respira melhor, dorme melhor. Se você ronca, pode ser o início de uma doença grave, a apneia do sono. A Respirar Shop oferece um tratamento especializado com supervisão do fisioterapeuta Guilherme Munhoz, um especialista em tratar distúrbios do sono através do equipamento CPAP. Fale com a Respirar Shop pelo WhatsApp 98802-2334. Você sabia que boa parte das tonturas, vertigens e desequilíbrios corporal pode ser tratada através da fisioterapia? Através de exercícios personalizados e individualizados ou algumas vezes através de manobras de reposicionamento de cristais que se deslocaram dos canais. O labirinto. Procure a fisioterapia especializada. Ellen Matsumoto Meneghetti. Fisioterapia vestibular. 44 99923 0000. Programa Mídia e Saúde na TV. Pessoal, já de volta aqui para o nosso segundo bloco e vamos dar continuidade aqui no assunto sentido da vida. E agora uma pergunta muito interessante, né, sobre a questão de pessoas que lutam por um determinado bem, uma determinada coisa, né, e quando estão na próxima a conquistar ou conquistam, tem um sentimento meio antagônico, ao invés de se alegrarem, ficam tristes, angustiadas. E a nossa especialista vai responder. Existe resposta para isso, Patrícia? Você consegue, no mínimo, supor o que vem a ser isso? Parece contraditório. A pessoa lutou e quando está para conquistar ou conquista, sente uma tristeza, não pertence, ou melhor, é não merecimento. O que vem a ser isso aí, Patrícia? Dá para falar com precisão ou supor? Eu vou dizer que dá para supor, Supor. né? Que existem tantas Não dá pra ser possibilidades. contundente, né? Existem tantas possibilidades, né? Que, como eu disse, a gente passaria um tempão falando sobre isso. Eu entendo assim, Alderir, todo ser humano tem a sua sabedoria interna. Todo mundo. Às vezes a gente se distancia dessa sabedoria interna, por isso não se escuta. Sabedoria interna. Sabedoria interna. Mesmo aquele que está pautado no ter e que, né, está nessa conquista do ter, e quando ele está para conquistar aquilo, bate algo internamente, é que tem um lado dele que está dizendo, a serviço do que está esse ter? Entende? Vai ter sentido? Ou é só o ter pelo ter? Né? Ou esse ter vai trazer para você um conforto para sua família, vai trazer um conforto para você, ou é só porque você tem que mostrar para o meio que você tem um poder aquisitivo, que você pode comprar aquilo. Então eu falo que todo mundo tem uma sabedoria interna, né? É que com os barulhos do dia a dia, com as dificuldades na relação, a gente vai se distanciando do sábio que existe em mim. Eu sempre falo isso. Né? Aí quando você para, você presta atenção em você, você faz alguns questionamentos, você vai escutando um pouco mais, sabe? O sábio que existe dentro de você. Né? Seria uma forma, então, de ajudar nesse mecanismo aí de sentir alegria, prazer pelas conquistas, ouvir a si mesmo. Perguntar para que eu estou adquirindo aquele bem. Entende? Para quê? Né? Se é para algo que é só material, que é só
para atender uma necessidade interna, como, por exemplo, eu disse, de mostrar para o meio que eu tenho esse poder, de que eu sou a pessoa que pode ter o carro que custa 400 mil, né? Ou é porque aquilo faz sentido para você, né? Você pode ter o carro de 400 mil, mas é um carro que vai trazer mais conforto para a tua família, é um carro que, né, vai levar você a viagens longas que você não se permitia fazer, entende? O ter faz parte da nossa vida, como nós dois estamos falando o tempo todo. Mas junto com o ter, se ele tiver vazio do ser, vai correr o risco de experimentar isso que você falou, né? De estar perto dessa conquista e... Ai, parece que não, eu falo que não aquece, não dá um quentinho gostoso. Não preenche, na verdade, não preenche, né? Não dá esse quentinho gostoso, né? Ou do que a gente falou anteriormente, que eu compro, mas daí uma semana depois, 15 dias depois, aquele carro já nem me traz mais aquela alegria, porque passou somente pelo ter e esqueceu de entender a serviço do que está aquele bem, né? O bem é para nos servir e não a gente servir ao bem. Do bem, né? Sim. A impressão que dá, Patrícia, é que o que a gente busca, né, essa coisa do sentido da vida, parece que está muito próximo e parece que é algo muito simples. A impressão que eu tenho é que a gente mesmo, às vezes, acaba projetando, vendo muito distante e buscando uma força, uma energia sem necessidade, porque parece que o sentido é algo muito simples, as coisas menores, que, entre aspas, não são pequenas, são grandes, né? E eu acho que quando a gente realmente concentra nisso e valoriza, né? Concentra e valoriza, né? Você falou, né? As relações com amigos, com pai, com mãe, com filhos, relações afetivas, né? Eu acho que essa valorização, eu acredito que realmente, e é o que você vem falando, né? Que pode promover a plenitude, embora, é claro, é importante frisar, né? A gente passa, somos humanos, né? Pelas nossas dores, nossos problemas, né? Mas mesmo diante das dores, a gente pode ser uma pessoa plena e preenchida, né? Acredito. Sim. Enquanto você falava, eu me lembrei que é muito comum eu escutar das pessoas que estão depressivas que a vida não tem sentido, né? Algumas, quando a depressão está no estado mais avançado, elas até decidem por retirar a própria vida. Então, imagina, não tem sentido mesmo, nem estar vivo tem sentido, né? Então, vai muito de encontro a isso que você está dizendo, né? O sentido da vida está vinculado a encontrar valor ao dele nas pequenas coisas, sabe? Encontrar valor no sorriso de um filho a hora que você chega em casa, né? Encontrar valor numa comida preparada pela sua mãe que diz, olha, hoje eu fiz, né, aquele nhoque que você gosta, né? Encontrar valor em ficar dias sem ir trabalhar, quando você volta, alguém diz, nossa, mas você fez uma falta aqui no trabalho, né? Então, percebe? São coisas que não se compra, só se vive. Com certeza. Mas você sabe, Patrícia, duas coisas que eu queria conversar contigo aqui. A primeira é que existem pessoas que a impressão que dá é que elas precisam passar pelo vale, passar por um problema sério, perdas, para começar a valorizar. Sabe aquele ditado? Eu era feliz, não sabia. Tem pessoas que têm que perder para começar a ver o real sentido da vida, né? E que o real sentido da vida não consiste em acumular bens. Não é isso que vai ser o empecilho, não é isso que vai impedir, desde que a pessoa não tenha a mente e o coração naquilo, mas às vezes tem que perder coisas, né? Passar por situações difíceis, contraditoriamente ou não, são as situações difíceis que vão ser os instrumentos, vai ser o instrumento para fazer a pessoa perceber o que realmente vale a pena na vida. Sim. Tem casos que acontece muito isso, né? Sim. Vou fazer uma comparação muito simples. Como é que você sabe que você está comendo algo que é salgado? Porque você conhece o que é doce. Os polos. Às vezes a pessoa recebeu tanto, 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 que ela nem sabe como é não ter. Daí, quando a vida apresenta uma ausência, é que ela às vezes tem a chance de dizer, nossa, aquilo era tão bom e eu não sabia. Então, às vezes, a gente só reconhece algo quando a gente tem o polo oposto, né? Como é que a gente sabe que a água que nós estamos tomando aqui está fresca? Porque a gente conhece como é a água quente.
Senão a gente ia tomar essa água aqui e não vai reconhecer que ela é fresca, Verdade. né? Então, quando a gente encontra o outro polo, aí a gente conecta e reconhece às vezes melhor o polo anterior. Então, eu nem entendia que aquela relação era tão saudável assim, que aquela relação era tão gostosa. Quando eu a perdi, a ausência me fez entender, nossa, mas eu tinha tudo e vivia reclamando, né? Ou, nossa, aquela pessoa cuidava tão bem de mim e eu nem me dava conta. Então é por isso, porque às vezes a gente tem muito mais facilidade para reconhecer um polo quando a gente conhece o outro. É verdade. Entendeu? Ô, Patrícia, uma palavra que vem sendo usada de uma forma até exagerada, né? Às vezes até meio mecânico, parece que às vezes se tornou um modismo. A gente passa por fases na vida que parece que tem modismo, inclusive na linguagem, né? Gratidão, né? Mas se a gente for analisar, eu acho que esse atributo, a capacidade de agradecer, inclusive as coisas pequenas, eu penso que é uma forma também de encontrar o verdadeiro sentido da vida, né? Agradecer desde as menores coisas, né? Quando às vezes a gente coloca lá longe algo apoteótico, algo grandioso para ter sentido, e na verdade é isso, a capacidade de sentir a água, o ar, comer, se locomover de uma forma autônoma, né? A sanidade de estar aqui conversando. Então, se a gente começa a analisar por esse viés, né? Acredito que é uma forma também de encontrar o sentido da vida, né, Patrícia? Sim, Alderi, você está colocando um ponto essencial. Pessoas gratas são mais felizes, né? Você é grata por algo que o outro fez para você. Você é grato pelo seu dedinho não tá doendo, porque quando ele tá doendo, a gente lembra dele o dia inteiro, verdade, né? Daí ele para de doer, você fala, nossa, como é bom não ter essa unha encravada doendo o dia todo. Então, pessoas que são gratas são pessoas que adoecem menos, né? Pessoas que são gratas são pessoas que valorizam muito mais a relação com o meio, né? Então, a gratidão, quando a gente aprende, né, é uma virtude a ser desenvolvida, né? Quando você começa a ensinar o teu filho desde pequenininho, sabe, a ser grato pelo prato de comida, porque ele tem todos os dias aquele prato quentinho, ele nem sabe como é não ter um prato quentinho. Aí quando você começa a ensinar para ele que, nossa, olha que gostoso, hoje nós temos isso, você vai desenvolvendo nele um olhar de gratidão, né? Quando as pessoas te dão passagem, você fala, obrigado, isso é gratidão. A gente desacostumou a agradecer as pessoas, dizer muito obrigado, com licença. Patrícia, pegas? Não, é um pedacinho da gratidão. Obrigado por você ter me dado passagem na fila da escola que eu estou esperando faz tempo para entrar com o carro e você me deu passagem. Então, pessoas gratas vivem mais, né? São mais felizes. São mais felizes. O contrário também é verdadeiro, né? Os ingratos, as pessoas que reclamam demais, vivem igual aquela hiena, né? Só reclamando, né, Patrícia? Acredito que também elas vivem de forma mais pesada, sofrem mais, né? Porque enxergam dificuldade, até porque a reclamação, a lamúria não ajuda em nada, né, Patrícia? Uma coisa é você desabafar com um amigo, uma psicóloga, falar da vida, dos problemas, né? Buscar ajuda, buscar recursos, muito importante, saudável, né? Mas viver reclamando, eu acredito que é um entrave, né? Eu acho que a vida não evolui, eu acho que a pessoa não avança, a pessoa que reclama de tudo, é ingrato, não vê motivos para agradecer. É impossível uma pessoa assim, né? Que não tenha motivos para agradecer, né? Sim. De vez em quando a gente pode reclamar. Pode, claro, né? Pode. Faz parte do ser humano. Mas viver na reclamação, você só puxa coisa ruim para você. As pessoas não querem ficar perto de alguém que só reclama, né? E você adoece o próprio corpo, Alderi, né? Você fica só liberando cortisol, você fica só liberando hormônio de estresse, porque nada te agrada. Nada te faz liberar uma dopamina, né? Um bem-estar. Tudo você vai estar insatisfeito. Então, você vai adoecendo esse corpo. Então, são pessoas propensas a terem problemas físicos muito mais cedo. Um problema no estômago, uma dor de cabeça crônica, né? Uma coluna que nunca para de ficar travada. Percebe? Porque vive na lamúria. Claro. Né? Então, com certeza. Aí, pessoal,
Coisa bacana, né? Simples, né? Ser grato, uma atitude que todos nós podemos desenvolver, nos ajudam a ter qualidade de vida, nos ajudam a ser mais felizes, mas o contrário também é verdadeiro. Reclamar, ser ingrato pode contribuir para o adoecimento físico e mental, né? Então vamos agradecer e vamos encontrar mais valor, mais sentido na vida. Né, Patrícia? Voltando a falar da questão de perder para valorizar, tem um fragmento da música do Zezé de Camargo, que é um pouquinho forte, mas é dentro daquilo que você falou. Tem uma parte que fala assim, é do inferno que se vê o paraíso. Né? Ou seja, perda, em outras palavras, é aquilo que você estava comentando, né? Tem pessoas que não valorizam enquanto tem, e depois que perdem, puxa vida, eu era feliz e não sabia. Né? Mas não precisa acontecer isso, né? Não, né? Que bom se a gente entender isso sem precisar experimentar, né, de uma forma tão forte, assim, o outro polo, e poder voltar e se arrepender, né, e fazer uma construção. Mas, infelizmente, muitos vão para esse caminho, só aprendem a valorizar com a perda. Agora você consegue fazer algumas atribuições, por exemplo, pessoas que reclamam demais, são ingratas, não vê sentido, tirando o lado da doença. Tá. Transtorno, por exemplo, tem um depressivo, aí é um caso à parte. Sim, é o sintoma. É o sintoma, né? A lamúria é o sintoma. Né? A pessoa que efetivamente tem uma depressão clássica, aí é uma doença, é diferente. Aí tudo, né, reclamar, não ver sentido na vida, aí é justificável e compreensivo. Agora, tirando o lado da doença, Patrícia, você consegue fazer associação, por exemplo, a pessoa que tem mais tendência de reclamar e ser ingrato, e a pessoa que tem mais tendência de agradecer e ver sentido na vida. Você faz alguma ligação com a criação, infância, comportamentos, registros, enfim, o que você analisa nessa parte aí? Você falou uma coisa importante. A pessoa que vive na lamúria, muitas vezes ela nem sabe que ela vive na lamúria. Porque ela provavelmente cresceu no meio onde a lamúria é algo comum. Prevalecia. Às vezes eu chamo a atenção dos clientes em sessão das palavras que eles mais usam enquanto conversam comigo. Você já prestou atenção? Quais são as palavras que você usa para falar de você? Você fala, eu sou louca, eu sou desequilibrada, eu não faço nada certo. Eu falo assim, fala. Presta atenção, começa a se ouvir mais. Então, às vezes, a pessoa que vive na lamúria, ela nem identifica. Quem identifica é quem convive com ela, que diz, meu Deus, fulano vai chegar. Né? Some todo mundo. Fala, ai meu Deus do céu, lá vem fulano falar que o dedo tá doendo, que né, hoje choveu demais. Então, a pessoa que vive na lamúria, infelizmente, muitas vezes ela não sabe viver diferente. É o meio que muitas vezes acorda ela para isso. Né? Então, com certeza, vem de uma construção, de uma relação no meio da qual ela foi criada. Né? Patrícia, infelizmente nosso tempo já está acabando. Você conversa bem, tá? Fala a verdade. Você conversa bem. É meu lado italiano que não para de falar. Mas isso é muito bom. Eu fico muito feliz, muito gratificado quando eu converso com você, porque, acima de tudo, eu aprendo muito e sei que a gente transmite um bom conteúdo por meio de toda a tua qualificação. Tá? Mas antes de terminar, Patrícia, eu queria te perguntar o seguinte. As pessoas que mesmo tiveram aquele meio hostil, conviveram com lamentações, reclamações, e ele cresceu reclamando, sendo ingrato. Isso pode ser mudado, esse comportamento? Sim, pode. À medida que eu tomo consciência, à medida que eu percebo como eu vivo, eu aumento a chance de fazer novas escolhas. Né? Porque eu posso escolher diante de uma situação. Agora que eu já sei que eu faço isso, naturalmente eu vou começar a reclamar. Daí eu convido para a pessoa assim, tenta dar uma resposta diferente e ver como que é. Aí ela vai se convidando a tentar olhar diferente. É um processo, não é magia, é um processo. Mas sim, Alderi, ela pode, né, à medida, falar, opa, lá está eu reclamando de novo. Dá uma outra resposta. Né? Ninguém está fadado a viver na reclamação. Tá certo. Patrícia, eu acredito que o nosso bate-papo ajudou a promover sentido na vida de muitas pessoas. Eu creio que foi muito importante e muitas pessoas vão refletir sobre isso aí, né?
E realmente essa é a nossa proposta, ajudar as pessoas. Tá? Eu desejo que sim. Com certeza. Patrícia, muito obrigado. Eu fico muito feliz quando eu converso com você, é muito importante. E você sabe da contribuição que você tem na minha vida profissional. E fica já o convite, tá? Para você participar aqui com a gente, nos ajudar a melhorar, a brilhantar, né, Chiquinho? Nosso Mídia e Saúde na TV, né? Muito obrigado, uma boa noite para você, tá? E nos encontramos aí, quem sabe, muito em breve, para um outro bate-papo. Eu aqui agradeço. Pessoal, Mídia e Saúde na TV termina por aqui, mas nos encontramos na terça que vem. Não deixe de acessar nossas redes sociais e se inscrever no canal Mídia e Saúde na TV. Um forte abraço e até terça.